É triste constatar o embaralhamento intencional de conceitos na política como arma para tentar derrotar o adversário. E é desalentador ter que explicar de novo algumas questões sobre as quais já me pronunciei em nosso canal. Eu vou procurar não ser repetitivo, mas existem questões que, embora óbvias, precisam ser constantemente relembradas. É aquela velha história do brasileiro ter memória curta. A primeira delas, sou contra qualquer ditadura, seja de esquerda ou de direita. Não importa que venham me dizer que eu estou querendo esconder que sou de esquerda. Coisa ridícula, né? Isso é apenas mais um sintoma grave de analfabetismo político que domina grande parte da população. Quando eu digo que sou contra ditaduras de esquerda, pode ser que algumas pessoas de esquerda não gostem. E quando eu digo que sou contra a ditadura de direita, a direita diz que não foi ditadura. Por exemplo, o regime ditatorial imposto em 1964, porque o objetivo era lutar contra os comunistas. Ou seja, todos os conceitos que definem claramente uma ditadura, na definição desses analfabetos políticos, são milagrosamente anulados porque o adversário era de esquerda. Ser contra ditaduras e qualificar como ultrapassada essa insistente conceituação de esquerda e de direita não significa se esconder. Em primeiro lugar, porque essa conceituação sofreu alterações ao longo da história, como eu já expliquei detalhadamente em vídeos neste canal. Em segundo lugar, ser contra qualquer ditadura significa tão somente ser contra o totalitarismo, porque todas as ditaduras, sejam de esquerda ou de direita, desembocam no totalitarismo, ou seja, no aniquilamento da democracia. Em resumo, a questão não é ser contra a direita e esquerda, mas sim ser contra o totalitarismo. Ficou claro? E se as pessoas que me atacam são a favor do totalitarismo, então são elas que devem deixar de se esconder e se confessarem totalitárias. Outra questão é que beira a infantilidade ficar contabilizando mortes. Todas as ditaduras matam, inclusive as ditaduras que não se confessam ditaduras. E todas elas escondem ou procuram esconder que matam. Portanto, eis aí algo praticamente difícil de se saber: a quantidade de pessoas que foram assassinadas em qualquer das ditaduras, seja de esquerda ou de direita. A contabilização de assassinatos também é uma infantilidade intencional, porque assassino é quem mata, independentemente do número de mortes. Quem mata uma pessoa é assassino, quem mata 10 também é. Aí os sofistas de sempre vêm falar em legítima defesa. A legítima defesa é um conceito jurídico e não político. Uma pessoa pode ser absolvida por ter matado em legítima defesa, mas alegar legítima defesa apontando aquele que foi assassinado como adversário político que ele é, não se resume a analfabetismo político. É um caso típico de canalice política. Da mesma forma que é canalice política enaltecer assassinos e torturadores sanguinários sob o pretexto de que as vítimas eram adversários ideológicos. Olha, infelizmente, não dá para citar em apenas um vídeo todos os conceitos, preconceitos e cinismos na política. O vídeo teria algumas horas de duração. Prometo ser mais breve, citando apenas os mais graves. Na questão da violência, o analfabetismo político confunde intencionalmente pobreza com desigualdade social. O objetivo é também apelar para o cinismo escancarado. A frase predileta dos analfabetos políticos e funcionais é dizer que a pobreza não é causa da criminalidade para taxar como defensores de bandidos os que se opõem à barbárie como método de combate à criminalidade e também para difamar os que dizem o óbvio, que os cínicos não querem entender. Não adianta combater a criminalidade unicamente em suas consequências, sem debelar as causas. Eu vou procurar ser didático, como costuma me definir uma amiga comunista que nunca se ofendeu quando eu digo que sou contra todas as ditaduras. Ao contrário dos direitistas, que se mostram raivosos quando eu pronuncio a mesma frase. Nós vamos exemplificar porque é o melhor método para que os analfabetos políticos e funcionários consigam entender. Embora os cínicos, tenho certeza, vão continuar fingindo que não entenderam. Se você toma como exemplo um país pobre, cujas diferenças de renda são razoavelmente equilibradas, você tem pobreza, mas não tem desigualdade social,
pelo menos no nível em que essa desigualdade social começa a fomentar de forma acentuada e insuportável os índices de violência. Isso eu já expliquei detalhadamente na série de vídeos deste canal sobre violência no Brasil e no mundo. Não é uma série baseada em achismos, o vício predileto dos analfabetos políticos e funcionais e dos cínicos. É uma série onde eu cito dados e estatísticas, e inclusive dou o exemplo de um país pobre, cuja criminalidade é 10 vezes menor do que a do Brasil e de outros países em que o nível de desigualdade social é extremamente menor do que no Brasil, bem como, consequentemente, o nível de criminalidade. Quem gosta de estudar e de pesquisar, em vez de ficar vomitando imbecilidades, vai constatar facilmente que os níveis de criminalidade estão sempre relacionados proporcionalmente aos níveis de desigualdade social. Mas quem for excessivamente preguiçoso a ponto de não se dispor a estudar e a pesquisar, para não repetir mais imbecilidade, pode pegar como exemplo, como eu já citei também nos meus vídeos, apenas o mecanismo de atuação das máfias do narcotráfico, que se valem dos extremos de desigualdade social para se enriquecerem nababescamente debaixo da cegueira política dos cínicos e dos analfabetos políticos e funcionais, que, por sinal, acabam também sendo vítimas em potencial dessa violência, que não tem cura quando são combatidas apenas as consequências e não as causas da criminalidade. E aí vai um recadinho também para os filhinhos de papai e os burguesinhos asquerosos, consumidores de cocaína e de outras drogas pesadas. Você também sustenta e enriquece a indústria do crime, porque se não fosse o seu vício, essa indústria seria mais facilmente desmantelada. A doença dos que nos acusam de defensores de bandidos, doença contagiosa que deriva da mistura dos três elementos já citados, cinismo e analfabetismo político e funcional, essa doença, repetimos, exige que completemos o raciocínio. É lógico que as gritantes desigualdades sociais não são a única causa da violência. Misturam-se a ela a corrupção na polícia, a falta de verbas para treinamento, aparelhamento e remuneração adequada para melhorar a qualidade e a eficiência do aparato policial, a impunidade, a elasticidade das leis e as autoridades dos três poderes que participam dessa safadeza na sustentação e agravamento dos mecanismos que tornam a criminalidade uma realidade assustadora. Quem defende bandido é, na verdade, quem não combate as causas da criminalidade. São os comparsas do crime. São autoridades civis e militares e policiais corruptos que, em países onde impera o narcotráfico e o crime organizado, participam até de banquetes dos criminosos a quem dão cobertura em uma relação promíscua que jamais dá chance ao combate eficaz do inferno pelo qual a sociedade acaba pagando. Pagando em sentido amplo, pagando com a própria vida e com os impostos que acabam sendo desviados para financiar toda essa vergonhosa engrenagem do crime. Conforme já foi dito, não dá para dizer tudo em apenas um vídeo. Mas para você que não faz parte dos asquerosos grupos de cínicos e de analfabetos funcionais e políticos, que vez por outra invadem este canal para vomitar imbecilidades, basta estudar e pesquisar para identificar uma infinidade imensa de conceitos equivocados, preconceitos e cinismos na política que estão tornando insuportável viver num país que poderia ter tudo de maravilhoso como o Brasil. E se alguém quiser, eu volto ao assunto. O tema conceitos e preconceitos e cinismos na política possibilita que se façam inúmeros vídeos. É só pedirem que eu faço. Material bem pesquisado e comprovado é o que não falta.